A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Tudo bem com vocês? Eu tinha aí prometido aí essa live, né? A partir das 18 horas, a trazer um pouquinho sobre a questão do voto, né? Se o voto ainda é bíblico, se o Novo Testamento, se o Evangelho da Graça ainda comporta a questão dos votos, como existe lá no Velho Testamento. No Velho Testamento a gente vê aí uma enxurrada de textos, né, falando acerca de votos. Nós estaremos lendo alguns textos bíblicos, né, acerca disso e tentando aí trazer um pouco de luz. Se na dispensação da graça a qual nós vivemos, que se iniciou exatamente no dia de Pentecostes, né, se de fato nós hoje temos que fazer votos. Antes de começar a ler os textos, quero dizer que a primeira vez que eu ouvi falar de voto no sentido do que acontece hoje, como raspar a cabeça, deixar a barba crescer e o cabelo crescer por 3 meses, 4 meses, 6 meses, dependendo de quem for fazer o voto, foi acerca do pastor Márcio Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha. Na época que ele fez um voto, tinha aproximadamente 4 mil membros a igreja dele, e ele fez esse voto. Durante 70 dias ele iria caminhar descalço, né, pelas ruas. Na igreja ele não ia vestir, ele não ia calçar nada, sapato, descalço, literalmente descalço. Não só na igreja ou na casa, mas também nas ruas também, né? Ele andava lá de terno, gravata e descalço. E realmente isso chamava a atenção de muita gente. Segundo alguns dizem, um dos grandes sucessos do seu ministério advém de fato desse voto que ele fez. E aí logo depois irrompeu essa questão de votos. A segunda pessoa que eu vi fazer votos foi a Valnice Milhomes, que fez um voto indeterminado. Ela não determinou o voto. Ela, se eu não me engano, raspou a cabeça e só comia frutos e legumes. Ela queria uma resposta de Deus acerca do G12, porque estava havendo alguns problemas em muitas igrejas, estava vendo aquele alvoroço todo, né, prós e contra, e isso criou um celeuma muito grande no mundo evangélico, e ela queria realmente uma resposta de Deus acerca do G12, que ela trouxe para cá no ano de 1999, com o pastor e agora apóstolo René Terranova. Foram mais de 3.500 pastores e líderes que receberam pela primeira vez, se eu não me engano, no estádio do Morumbi, acerca da visão celular no governo dos 12. E aí ela fez esse voto de raspar a cabeça e só comer frutas e legumes e verduras por 9 meses. Então, no período, quando terminou os 9 meses, ela ouviu de maneira muito clara Deus falar para ela assim: cessa o voto, cessa o jejum, que eu vou te responder. E aí uma das coisas que Deus respondeu a ela seria exatamente o fato dela, do G12 ser liberado no Brasil inteiro. E de fato, depois que isso aconteceu, o G12 virou uma explosão. Quer dizer, quanto mais as pessoas criticavam o G12, mais o G12 crescia. Alguém pode perguntar, mas o G12 é de Deus ou não? Né? Não me cabe aqui fazer essa análise teológica, eu estou apenas falando acerca dos votos. E aí depois começou a surgir a questão de deixar a barba crescer por 3 meses, né? E por aí vai. Dito isso, vamos a alguns textos que falam acerca dos votos, tá ok? Quero agradecer aqui a irmã Selma Beiral, que está assistindo aí. Deus abençoe, tá, Selma? Que você seja aí ricamente abençoada. Texto de Gênesis capítulo 28, versículo 20 a 22, diz assim: fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz,
para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me concederes, certamente eu darei o dízimo. Ele está aqui fazendo um voto acerca de dízimo, porque na época ainda não era lei, o dízimo era algo espontâneo do coração, e Jacó fez um voto que daria o dízimo se ele realmente fosse bem sucedido. Deuteronômio 23, 21 e 22 diz o seguinte acerca dos votos: quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado, porém, abstendo-se de fazer o voto, não haverá pecado em ti. Aqui está falando acerca do cuidado que nós temos que ter em fazer votos. É muito importante isso, ele frisa bem aqui. Né? Um outro texto, Eclesiastes 5, 4, 6, quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que vote e não cumpras. Né? Basicamente, alguém poderia perguntar o que significa voto. Voto significa você prometer a Deus alguma coisa se ele fizer algo. Isso é basicamente o voto. Você promete algo a Deus: Deus, eu quero te dar isso, se o Senhor fizer isso. Né? Isso chama-se voto. Agora, um texto que é meio longo, mas que é muito importante ler, porque aqui está dizendo acerca do voto, está especificando de maneira assim muito detalhada o que significa voto e como se deve fazer. Diz assim: Moisés disse aos chefes das tribos de Israel: é isto que o Senhor ordena: quando um homem fizer um voto ao Senhor ou um juramento que o obrigar a algum compromisso, não poderá quebrar a sua palavra, mas terá que cumprir tudo o que disse. Quando uma moça que ainda vive na casa de seu pai fizer um voto ao Senhor ou obrigar-se por um compromisso, e seu pai souber do voto ou compromisso, mas nada lhe disser, então todos os votos e cada um dos compromissos a que se obrigou serão válidos. Ou seja, se ela fizer tal voto e não falar para o pai, né? Mas se o pai a proibir quando souber do voto, nenhum dos votos ou dos compromissos a que se obrigou será válido. O Senhor a livrará porque o seu pai a proibiu. Ou seja, Deus estava dando ao pai a autoridade de validar ou não o voto que a filha fizer. Ela poderia até fazer votos, mas se o pai falar assim: eu não quero que você faça esse voto, ela estaria desobrigada. Né? Se ela se casar depois de fazer um voto ou depois de seus lábios proferirem uma promessa precipitada pela qual a obriga a si mesma, e o seu marido o souber, mas nada lhe disser no dia em que ficar sabendo, então os seus votos ou compromissos a que ela se obrigou serão válidos. Mas, se o seu marido a proibir quando o souber, anulará o voto que a obriga ou a promessa precipitada pela qual ela se obrigou, e o Senhor a livrará. Curiosamente, o texto aqui está falando que Deus também dá ao marido o poder de anular o voto. Né? Mesmo ela fazendo um voto para com Deus, tanto o pai quanto o marido, ele tinha o poder de anular tal voto. E aí é por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando viemos a fazer votos, principalmente se nós formos casados. Nós temos que perguntar ao nosso cônjuge se pode ou não. Né? Tem toda uma questão teológica envolvida nisso aí. Qualquer voto ou compromisso assumido por uma viúva ou por uma mulher divorciada será válido. Se uma mulher que vive com o seu marido fizer um voto ou obrigar-se por juramento a um cumprimento, e o seu marido souber, mas nada lhe disser e não a proibir, então todos os votos ou compromissos pelos quais ela se obrigou será válido. Mas, se o seu marido os anular quando dele souber, então nenhum dos votos ou compromissos que saíram de seus lábios será válido. Seu marido os anulou e o Senhor a livrará. O marido poderá confirmar ou anular qualquer voto ou qualquer compromisso que a obrigue a humilhar-se a si mesma. Olha o poder que o marido tem sobre a mulher, né? Mas, se o marido nada lhe disser
a respeito disso até o dia seguinte, com isso confirma todos os seus votos ou compromissos que a obrigam. Ele os confirma por nada lhe dizer quando os ouviu. Se contudo ele os anular algum tempo depois de ouvi-los, ela sofrerá as consequências de sua iniquidade. São essas as ordenanças que o Senhor Deus deu a Moisés a respeito do relacionamento entre um homem e uma mulher, entre um pai e sua filha, moça, que ainda vive na casa do pai. Números, capítulo 30, versículo 1 a 16. Antes de passar acerca do Novo Testamento, o que o Novo Testamento diz acerca dos votos? Eu quero dizer o seguinte, os votos, ele não é uma ordenança de Deus. Você não vê nenhum texto bíblico Deus mandando alguém fazer votos. Muito pelo contrário. Eclesiastes, por exemplo, a gente leu, e o texto lá é claro em dizer o seguinte: se você faz um voto e você sabe que não vai cumprir, é melhor que não faça. Ou seja, isso não foi uma ordenança de Deus antes da lei, não foi uma ordenança de Deus na lei e muito menos depois da lei. O voto, eu posso dizer que é uma conduta que ela não foi normatizada pela lei. Ela simplesmente foi assim, teve as suas arestas aparadas. Deus até aceitou. Se você fizer o voto, tudo bem, você faça. Mas você tem que ter certos cuidados. É isso. Não é igual a circuncisão, por exemplo, que era feito antes da lei, e aí foi algo obrigado na lei. Ou seja, Deus instituiu a circuncisão como algo obrigatório. O dízimo também, antes da lei não era algo obrigado, mas na lei se tornou algo obrigatório. O voto não. O voto ficou uma coisa solta. Se ninguém quisesse fazer voto, ninguém pecava, por não querer fazer voto, porque não era algo que estava redigido na lei de Moisés. Mas aí vem a pergunta: o que me interessa é o Novo Testamento, porque a palavra de Deus diz que, embora o Velho Testamento não seja abolido, é pelo Novo que a gente vive, porque no Novo Testamento algumas coisas foram abolidas, outras coisas foram ratificadas, foram confirmadas. E aí o voto no Novo Testamento foi confirmado. Eu vou ler dois textos aqui. Um deles está em Mateus capítulo 5, versículo 33 e 36, que diz assim, Jesus falando: também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Aí Jesus falando, porém, aí ele faz uma ressalva acerca do que o Velho Testamento diz com relação a juramento, que é praticamente a mesma coisa do que voto. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jureis pela tua cabeça, porque não pode tornar um cabelo branco ou preto. Ele ainda orienta que a nossa palavra seja sim, sim e não, não. Versículo 37. O texto aqui parece que Jesus está abolindo o voto. Na verdade, Jesus não está abolindo o voto. O que Jesus está falando é o seguinte: olha, implicitamente você pode até fazer voto, só que você não vai poder fazer voto utilizando o céu, utilizando o trono de Deus. Ou seja, Jesus tira alguns elementos que são muito sagrados, são muito importantes do voto. Se você quiser fazer voto ou juramento, você pode até fazer, mas você não pode fazer utilizando esses nomes, em hipótese nenhuma. Então, Jesus torna o voto uma coisa muito mais pesada ainda. Se a lei diz, ai daquele, que, ou melhor, se o Velho Testamento diz, ai daquele que faz um voto e não cumpre, no Novo Testamento, Jesus traz mais peso ainda acerca do voto. Porque se você tiver que fazer voto, é uma coisa que você tem que pensar 10 vezes antes de fazer. E quando fizer, você não pode cair na asneira de utilizar alguns elementos que Deus condena. Tem um outro texto aqui, que é em Atos, capítulo 18, versículo 18. Já na graça, no período da graça, não tem nada a ver com o Velho
Testamento, que diz assim: mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Ou seja, o apóstolo Paulo, mesmo no período da graça, ele fez voto. Não é? Alguns acreditam que era o voto de Nazireu, não é? Na época lá do Velho Testamento, né? Quando Sansão fez o voto de Nazireu, então parece ser esse voto que ele está falando. Só que quando a gente lê o Novo Testamento, a gente vai perceber uma coisa bastante interessante. Pouquíssimos são os textos que se referem a voto. Podemos dizer, por exemplo, que o jejum é um voto? Podemos falar que o jejum é um voto. Né? Todas as coisas que a gente faz com uma promessa não deixa de ser um voto. Né? Mas quando a gente analisa esses votos com o voto que está no Velho Testamento, a gente vê que o peso é outro. Né? O período da graça, ele na verdade, como é que eu vou dizer, traz mais peso acerca de determinados assuntos, né? E diminui a importância em cima de outros assuntos. Né? Eu, por exemplo, cito a questão do dízimo. O dízimo no Velho Testamento tinha um peso muito grande. No Novo Testamento, ele é por amor, ele é por graça, ele é por generosidade. Não há mais uma obrigatoriedade dentro do Novo Testamento para o dízimo. Mas, em compensação, Jesus também não aboliu o dízimo. Né? Então, o que é que nós entendemos hoje como voto? A Bíblia, ela aboliu o voto no período da graça? Não. Né? Não existe nenhum texto bíblico dizendo que o Evangelho de Jesus aboliu o voto. Só que eu entendo que a graça, ele não nos permite mais, como é que eu vou dizer, fazer algumas coisas que no Novo Testamento se fazia com muito mais frequência. Melhor, no Velho Testamento. Mesmo no Velho Testamento, os votos não era algo assim tão corriqueiro como a gente imagina. Né? Hoje em dia se faz voto por tudo, né? Todo ano está se fazendo voto. Não. Né? No Novo Testamento, muito menos. Né? Nós já sabemos que através do sangue de Jesus, todas as coisas foram conquistadas na cruz. Então, raramente, lá uma vez ou outra, por uma coisa realmente muito importante, pode-se até fazer um voto. Eu, por exemplo, lembro que eu fiz um voto quando a estrada passou, né, chamado Arco Metropolitano, e eu falei ao Senhor, subi ao terraço e falei o seguinte: Senhor, tu sabes que essa é a nossa única casa, entendeu? Eu vou ter que comprar outra, eu não quero me mudar daqui, né? Eu sei que as casas aqui em Vila de Cabo estão muito caras, então eu quero X. Eu falei o número exato da indenização que eu queria sobre a minha casa. E se eu receber isso, eu vou te dar Y. Não demorou 2 semanas, a gente recebeu o telefonema e a indenização foi exatamente aquilo que eu tinha falado com Deus que eu queria. Imediatamente, quando eu recebi a indenização, eu peguei e, obviamente, eu paguei o voto, né, que eu fiz. A partir daí, nunca mais fiz. Né? E eu, embora esse voto que eu fiz tenha sido uma questão material, mas era uma questão material muito pessoal e de suprimento. Né? Hoje em dia se faz voto para ficar rico. Hoje em dia se faz voto para ter mais do que é necessário. E a Bíblia não nos ensina isso. Então temos que ter um cuidado muito grande acerca disso. Tá ok? Espero poder ter ajudado. Tá ok? Se você não entendeu alguma coisa, você quer entender alguma coisa a mais, deixa escrito aí, faz uma pergunta, que aí eu vou responder embaixo da sua pergunta. Ou da sua análise, se você quiser. Tá? Graça e paz. Deus te abençoe. Amém.